Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e o homem está de volta. Eu tô aqui muito bem acompanhado de Pedro de Regina. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, recuperado agora. 100% a gente nunca tá, né? Igual lutador em lutas, nunca tá 100%, mas 90% aí já tá suficiente pra voltar à labuta do Manda pro Jurídico e com voz pra poder gravar, né? Porque não adianta chegar aqui e não conseguir falar nada sem voz. Então agora eu tô recuperado já dessa parte. Rapaziada, pra quem não sabe, o Pedro... Eu fiquei preocupado com o Pedro realmente, porque ele mandou foto do olho dele, parecia que tinha lutado com popó. E a voz parecia que, meu irmão... Tuberculoso, meu irmão. Tinha sido atropelado por um caminhão, assim... Foi pra frente, deu marcha ré. Fiquei realmente preocupado, mas enfim. O homem tá de volta, o homem é indestrutível, certo, Pedro? A lá 50 Cent. A lá 50 Cent, exatamente. Mas hoje, Natália Dias, por uma questão de agenda, não pôde estar presente, mas Pedro de Regina está aqui para me acompanhar nesta mesa e trazer temas muito relevantes para vocês. E o primeiro tema que a gente tem que trazer aqui, muito relevante, vem da nossa parceria com a JustCash, que é a nossa parceira aqui, que é uma empresa que, como vocês já sabem, de antecipação de honorários advocatícios, que proporciona de tal forma maior fluxo de caixa, maior previsibilidade financeira para o seu escritório, para a sua atividade jurídica, para a sua advocacia. E o que a JustCash nos sugeriu para repercutirmos aqui é que o número de ações na justiça por benefícios sociais subiu cerca de 20% nos últimos anos, Pedro. Cara, então, eu gostei dessa pauta, porque eu gosto sempre da polêmica, né? E aí, coincidentemente, semana passada eu tava lendo que o Brasil, no último ano, através de bolsa de auxílio governamental, gastou em apostas esportivas R$1 bilhão. R$1 bilhão. Todas as famílias que recebem auxílio governamental, Bolsa Famílias do tipo, tem ali numa média de consumo pouco mais de R$100 por mês em apostas esportivas. E aí, conectou um pouco com a pauta sugerida pela JustCash. Porque a gente tem que entender que existe um fluxo imenso circulando no país, e isso não é só do Brasil, de auxílios governamentais para famílias que têm algum tipo de necessidade, são carentes de algum certo ponto. Então elas não conseguem ali se sustentar no seu dia a dia, seja porque perdeu o emprego, seja porque tá passando por alguma dificuldade na economia do país ou financeira de algum momento, e aí o governo concede a elas, preenchidos os requisitos legais, né, o benefício. Só que, obviamente, isso não é um privilégio, entre aspas, do Brasil, as pessoas desvirtuam o auxílio e acabam se escoando num auxílio que você está recebendo do governo para desvirtuar sua finalidade e receber para outros fins. Isso me incomoda um pouco porque o governo quando auxilia alguma família, ela faz a utilização daquilo para um fim específico para a subsistência daquela família. Então, quando você recebe algum auxílio governamental para a sua subsistência, você não pode usar aquele auxílio para fins pessoais, como, por exemplo, em apostas esportivas, como guardou a reportagem da UOL, se eu não me engano, nesse sentido. Se eu não me engano, não, foi da UOL. Assim, essa da UOL, a nossa fonte aqui da parte dos números é da Conjur. Da Conjur. Depois você traz os números e a gente debate sobre esses números especificamente para a gente passar para a segunda parte do desenvolvimento da pauta. E aí, isso eu vi que também é um movimento que aconteceu. Eu conversando com um membro de um consulado dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que tem um tipo de benefício, vamos dizer assim, um pouco parecido com o no Brasil, de famílias que precisam de alguma assistência, as pessoas estavam fazendo uma conta que ela recebe aquele benefício ali de $600, mais ou menos, para poder ali se sustentar. Ao passo que ela mora na rua, monta uma tenda. A Califórnia é um estado onde até $1.000, por exemplo, você pode roubar e aquilo não é imputado como crime. Então, eu não sabia disso. Você tem uma permissibilidade legal de roubo porque eles entendem que aquilo ali é um menor potencial ofensivo, então não vale a pena aparar o maquinário do Estado, do judiciário,
para poder correr atrás de um valor insignificante nos moldes deles. E aí as pessoas começam a calcular que se ela tiver um emprego fixo nos Estados Unidos, ela vai ganhar ali em torno de 1.500 a 2.000 dólares. Só que ela vai ter que pagar aluguel, ela vai ter que pagar conta, ela vai ter uma série de outras despesas que esses tipos de pessoa que recebe esse... Não tô falando que é todos e não tô generalizando, né? Mas algumas pessoas que recebem esse benefício fazem uma conta de padeiro dizendo, cara, pra que eu vou trabalhar, pagar aluguel, me estressar, tal, se eu posso ganhar o auxílio do Estado e não trabalhar e aqui usar, por exemplo, a maioria dessas pessoas usavam para fins de droga. Então a Califórnia tá com um problema imenso agora de usuários de droga. Uma cracolândia que tá rolando com uma droga que é muito pesada e a pessoa fica, tipo, meio que paralisada. Parece um negócio meio Mortal Kombat do Sub-Zero. Tu toma o negócio, fica meio que congelado no meio do nada, cara. O negócio, tipo assim, é assustador. E aí é esse que é o meu ponto. Então, assim, fechando só essa questão da minha revolta quanto auxílio a pessoas que desvirtuam a finalidade de um auxílio governamental. Na verdade, não é contra o auxílio, né? É contra o uso perfeito. indevido É aí que eu ia fazer auxílio. o link para nossa pauta depois. Porque quando você usa para fins que não são os quais são destinados ao auxílio governamental, isso me incomoda, porque é dinheiro do contribuinte, é dinheiro do Estado para uma finalidade completamente diversa pela qual ela se propõe. Então, nesse caso, indo para a pauta agora, ela tem que fazer o ajuste. Por quê? Tem que ter a correção, tem que ter a fiscalização, tem que ter a auditoria de onde o dinheiro público está sendo investido. O dinheiro público não é para ser investido em droga, não é para ser investido em a casa de apostas esportiva, é para ser investido para sua subsistência, já que na sua capacidade plena laborativa, você não está conseguindo trabalhar para ganhar dinheiro. Então, é aí que entra o Estado para falar, meu amigo, para você não passar fome, eu tô te dando esse dinheiro aqui para você comprar uma comida, para você poder se sustentar minimamente com esse dinheiro que o Estado tá te provendo. E aí entra a nossa pauta. Joga só os números pra gente comentar em cima dos números. Então, ano passado, a média de novos casos, de processos iniciados, protocolados, foi de 56.875, enquanto nesse último mês a média foi de 67.236. Então, quer dizer, um aumento muito significativo, como tá falando aqui, a gente falou de 20%, né? Então, é uma alta que a gente tem que levar em consideração. Visto que, enfim, tá vendo até um pente fino pelo governo para isso em função desses programas sociais, né? Pois é, porque aí essa questão dos problemas sociais é muito grave. Inclusive, eu tenho um grande amigo meu que trabalha no governo e ele já vinha falando que isso é um grande problema. Assim, quando você para auditar, sempre encontra problema. Inclusive, às vezes, até de políticos recebendo através de terceira pessoa, até nele mesmo, do CPF próprio. Então, assim, a auditoria ela é completamente necessária. O benefício para famílias que efetivamente são carentes e precisam daquilo para subsistência, eu acho importantíssimo, eu acho que é imprescindível até num país como o Brasil. Eu acho que tem que ter o benefício, mas o benefício ele tem que ser monitorado e auditado, para que justamente não ocorra repasses para onde não tem que ser, desvirtuamento de função do benefício e outras formas pelo qual o benefício foi criado e é pago dele, né? E que não é o propósito dele. Assim, infelizmente essa questão, a gente já trouxe aqui o Udo 2 vezes para falar sobre o mercado das apostas esportivas e ele trouxe o tema da ludopatia, que é o vício em jogo, né? E como isso pode, de fato, destruir, enfim, famílias e vidas profissionais, carreiras, vidas pessoais. Eu acho que nesse momento que vou fazer aqui um bem bolado do que você trouxe com a pauta que a Justcast nos sugeriu. Eu acho que a questão da educação financeira do brasileiro é um tema que ainda falta muito em que pese. Eu acho que, pelo menos, tivemos uma melhoria na média, assim, da educação financeira brasileira nos últimos anos, mas ainda falta muito, principalmente quando a gente está falando de pessoas em situação de exposição, né, financeira, exposição social e, de fato, a gente mitiga os benefícios que os auxílios podem trazer se não houver uma educação por parte dos beneficiários. Não, você mitiga não. Eu acho que você desvirtua completamente a finalidade do benefício, porque os R$100 lá que o cara, de repente, está fazendo usando em aposta, 100, 200, 300, seja lá quanto for, pode ser R$1 que seja. É menos R$1, é menos R$100 e menos R$300 que ele deixou de comprar uma comida, alguma coisa pro filho dele, porque geralmente essa pessoa está atrelada a alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, tô pegando tanto a CNN quanto a UOL, são os dois que estão aqui. Primeira página, você joga e fala: beneficiários do Bolsa Família gastam 3 bilhões em bets. No ano passado. 3 bilhões em bets. Para bets em um mês. Em um mês? Reportagem da UOL. Exatamente. Então, assim, não faz o menor sentido o governo estar pagando 3 bilhões por bet por mês através de benefício assistencial social, gente.
Ah, mas aí, óbvio, hoje em dia tudo tem conflito de narrativas, né? Então hoje em dia com certeza vai ter alguém a falar: ah, mas aí o pobre, a pessoa humilde, que recebe benefício, ela não vai ter direito a se divertir? Vai, eu acho que ela tem super direito a se divertir, mas não com o dinheiro do governo. Então ela que arruma emprego para pagar o benefício dela e aí ela consegue fazer. Agora, com o dinheiro do governo, que é a finalidade, a subsistência, para você comprar o material escolar pro seu filho, ajudar o seu filho na escola, comprar comida, ou até mesmo pagar, contribuir com o aluguel que você tem ali para poder morar, você usar em bet esportiva, aí tá completamente errado. Eu acho que, assim, como você falou, a fiscalização eu acho bastante importante. Completamente necessário. E vamos ver o que tem que ser feito, porque, de fato, isso é uma situação que tá um pouco complicada. Mas, enfim, voltando ao tema Vamos lá. Das ações, eu acho que eu gostei dessa camada que você trouxe com relação ao uso disso, porque isso tem que ser, de fato, fiscalizado, é dinheiro público, né? Tá havendo agora um maior pente fino com relação aos programas sociais e essas ações envolvem normalmente pedido de reintegração de cadastro de concessão do plano de Bolsa Família também, ou auxílio-doença. E, enfim, isso tudo está sendo aumentado cada vez mais. E muitas vezes o advogado está envolvido nisso, né, Pedro? Então, aí agora voltando para a pauta, né? Fazendo o link com a pauta. O que acontece? Muitas vezes também na auditoria, pode ser que haja também erros do pente fino feito e alguém tem o seu benefício cancelado, tem algum prejuízo nesse sentido. E aí é o papel do advogado, né? Como guardião do direito da pessoa. Em primeira análise, defensoria pública, né? Porque você está falando de pessoas que estão recebendo auxílio. Então também não faz sentido. A gente também não vai ser hipócrita aqui de falar. O cara não pode gastar em bet, mas pode gastar no advogado também, né? Então aqui a gente tem que falar como tem que ser dito. Então receber, numa primeira análise, a defensoria pública vai estar assistindo essas partes para poder ver se de fato houve algum tipo de cancelamento indevido. E o cancelamento indevido, naturalmente, vai ser judicializado porque provavelmente ela vai conseguir isso administrativamente. Porque, em regra, todos esses procedimentos que envolvem governo, quando você tem algum tipo de prejuízo, algum tipo de cerceamento de direito, de forma mais genérica, ainda que administrativamente existam canais para você conseguir pleitear o estorno, o reembolso, até uma indenização, geralmente eles são extremamente morosos e burocráticos. Exato. Então, por exemplo, o INSS é o clássico, né? Você entra lá com o processo administrativo, não acontece nada, você tem que judicializar. Ao passo que se fosse um processo administrativo responsável, competente, eficiente, você desjudicializaria milhares, uma enxurrada de ação judicial que você precisa ir ao judiciário justamente porque administrativamente não existe essa eficiência. O primeiro passo dentro de uma judicialização é uma tutela provisória, alguma coisa nesse sentido para agilizar uma demanda que muitas vezes, como a gente está falando, é necessária para o sustento da pessoa. E isso, assim, é muito interessante a gente trazer esse ponto aqui, porque eu conheço pessoas que trabalham nesses órgãos, nessas autarquias, e eles falam, cara, judicializa porque administrativamente você não vai conseguir nada. Então, Exato. assim, já é uma coisa que na cultura administrativa burocrática brasileira, você não conseguir. E aí isso desencadeia, deságua no judiciário. E a Juscash, a nossa parceira aqui no Manda Pro Jurídico, é uma não só parceira do Manda Pro Jurídico, como também parceira do advogado, da advogada, que quer dinamizar a sua advocacia em função da morosidade de instâncias administrativas e também do judiciário. Que a gente está falando que o judiciário é um pouco mais rápido que o administrativo, mas a gente não está falando que é rápido, né, Pedro? Exatamente. E através da sua proposta de antecipação de honorários advocatícios, antecipação de indenizações ao advogado e à pessoa autora, a parte autora do processo, consegue fazer e viabilizar uma maior satisfação, pelo menos do ponto de vista financeiro, inicialmente falando, de forma mais rápida. Sendo assim, a gente consegue trazer ao advogado maior dinamismo, maior liquidez dentro dos seus proventos e também fornecer à parte autora do processo, ao seu cliente, uma maior satisfação, pelo menos do ponto de vista financeiro inicial, de forma que até o advogado fique bem na fita na situação, né? Não, exatamente. Até porque, assim, isso é muito engraçado, né? Porque quem trabalha em escritório de advocacia sabe como é que funciona a cabeça do cliente. Você tem lá o processo de conhecimento, que na cabeça do cliente é o processo global, né? Só existe um tipo de processo. E aí, naquele processo judicial, quando tem lá a sentença, proferida a sentença, ele acha que você vai ganhar lá. Então, se eu já ganhei a sentença, agora eu vou ganhar o dinheiro, vai bater na minha conta amanhã. Já tô aqui ligando pro advogado, cadê o dinheiro que não bateu na minha conta, né? E, gente, assim, vocês têm que entender que não só existem instâncias recursais, como ainda que já tenha passado a instância recursal, você entra no processo de execução. É outro Então, assim, pagode. primeiro é o processo de conhecimento. Por que conhecimento? Porque você tem que conhecer os fatos, o direito, para então você ter a tutela jurisdicional lá ao final que vai prover que é a sentença para dizer o que é que tá certo e o que tá errado na história. A grosso modo falando. Depois que acontece isso, que não cabe mais recurso, cabe absolutamente nada, você entra com o processo de execução. É o mesmo processo, você não precisa entrar com outra ação judicial. Mas ele corre depois do processo de conhecimento.
E aí, na execução, que é onde eu pinto cascalhinho, que é onde Exato. a JustCash, por exemplo, nossa parceira aqui, entra. Que é quando o dinheiro tá ali, que ele já determinou, o juiz já determinou para quem que tem que ser pago, quanto tem que ser pago, mas aí existem procedimentos judiciais que você precisa adotar até que efetivamente o dinheiro seja transferido de fato para a parte e para o advogado, consequentemente. E aí que a nossa parceira JustCash entra. Porque esse processo de execução ele tem um tempo de demora. Então, muitas vezes, ou o cliente está muito desesperado com aquele dinheiro enchendo o saco do advogado, ou às vezes o próprio advogado está cheio de conta para pagar e ele não consegue. Então, assim, Tem uma coisa boa, ele quer expandir o escritório, exatamente, ele quer enfim, contratar pessoal. Seja para pagar um boleto, seja para se livrar do cliente, ou seja porque ele quer distribuir lucros no final do mês do ano que já está chegando, que já estamos em outubro. Independente da sua razão, a JustCash pode te ajudar para poder te antecipar esses honorários, esse valor que você vai ter a receber. Ela vai tocar o processo dali para frente e você vai só usufruir da parte boa, que é botar a bufunfa no bolso e fazer o que você tem que fazer. E deixar o cliente feliz também, que o advogado também, gosta claro, muito de fazer isso. E, bom, gente, em algum lugar da tela vai estar aqui o QR Code com o link para você acessar a JustCash, conhecer melhor, conversar com eles, atendimento humanizado, que é super bem recomendado pelos próprios parceiros da JustCash, próprios clientes da JustCash, e o link na descrição para vocês também, caso não consigam pelo QR Code acessarem e conhecerem melhor a nossa parceira a JustCash. JustCash manda para o jurídico, uma parceria incrível pensando em você, advogado, advogada. Agora, voltando a falar sobre o tema de benefícios, mas sob o ponto de vista negativo, digamos assim, né, que a gente viu uma falsa filha de militar, Pedro. Pô, isso aí foi um absurdo. Enganando o exército durante 33 anos, somando uma quantia de mais de 3 milhões de reais em benefício indevido ao exército, sendo condenada no Mato Grosso do Sul. E aí, Pedro? Outro desvio de dinheiro público. Exatamente. Jaula. Não tem, pra mim, não tem desculpa, não tem suavizar, mitigar. Jaula. Claramente, pelo que tá dizendo aí na reportagem, eu não peguei pra ler o processo. A fonte é o Globo. O Globo, e a reportagem, ela traz detalhes, inclusive aspas do processo, então me parece ser bem fidedigna a reportagem. Cara, a pessoa se fez valer por alguém que não tinha o direito a recebimento da pensão, de um ex-combatente do governo, né? Exatamente, a fraude militar. A fraude começou em 86. Recebia pensão na ordem de R$8.000, se eu não me engano, pelo que tá informando aí, ao longo desses anos. E aí, depois de todo esse tempo, a gente tá falando de um rombo nos cofres públicos 3,7. de uma pessoa de 3,7. Agora, não sejam inocentes e achem que ela conseguiu fazer isso sozinha. Você pode ter certeza que a sindicância que não foi aberta dentro do Exército tem alguém envolvido. Porque não é fácil você conseguir pensão. Eu sei porque a minha avó é pensionista de militar. Ela que é pensionista de fato, era mulher do meu avô. Uhum. Meu avô não tinha outra mulher, sempre foi ela. Então, assim, teve um problema absurdo, é uma burocracia imensa. E não tem nenhuma justificativa que você vai me trazer aqui para dizer que ela seria fácil ela cometer essa fraude se não tivesse alguém lá dentro ajudando ela. E é importante frisar que isso a gente começa a entender que tem a ótica do judiciário comum, da justiça comum, e também tem a questão da justiça militar, né? Que é outro tribunal, no tribunal militar, inclusive, ela já está condenada em 3 anos de prisão. Sim. Sendo em regime aberto. Ou seja, ela acabou provocando, né, entre aspas, duas justiças bastante diversas, né? Sim. A justiça militar costuma ser bem rígida e pragmática nesses casos. Exato. Então lá ela já está condenada, se eu não me engano, teve um ministro que pediu vista, né, no processo. Vamos ver se vai vir alguma pérola ou se ele vai simplesmente parar para ler de fato o processo. Mas até então, unanimidade dos que já participaram e já julgaram o caso dos outros ministros, no sentido de condená-la a semi-aberta e depois teve uma progressão para aberta, alguma coisa assim. Se eu não me engano. Mas sem... É aberto, mas sem suspensão do condicional. E então, tem que condenar. Assim, eu sou radicalmente contra desvio de verba pública. Acho que a verba pública, que já é escassa de uma certa forma no Brasil, ela é uma fraude, né, cara? É uma fraude ao contribuinte. Tem que ser muito bem ao fiscalizada, Estado. Tem que punir quem desvia, porque tem que ir para... A gente tem muitas ações sociais pendentes no Brasil para que esse dinheiro fique escoando de outras formas que não devam ser a sua destinação. Então, uma vez detectado, auditado e configurada a fraude, tem que ser punida a pessoa assim, porque isso não pode prosperar dentro do Brasil. Cara, e assim, são anos, né? São 15 anos, certo? 33 anos. São 33 anos que ela começou a ter o benefício, né? Com 15. São 33 anos de fraude contra o Exército. Quer dizer, o que eu gosto de propor aqui, e claro que quando a gente está falando de instituições públicas, as coisas são um pouco menos aceleradas, né?
mas isso é muito importante para entender a relevância de uma fiscalização maior dentro das instâncias públicas também, porque, enfim, está falando de um valor até que são 3,7 milhões, assim, pensando... E uma pessoa. Uma pessoa. Imagina se no auditar legal quanto não aparece aí. Exatamente, cara. Por isso essa questão do que a gente está falando do pente fino que o pessoal da Procuradoria está fazendo lá no INSS tem que ser feito em todos os lugares, porque, no final das contas, a gente está tratando de valores Bem público. que vieram do contribuinte, né? Então, em linhas gerais, ela fraudou 3,7 milhões do próprio contribuinte, do brasileiro. Sim. Né? Em linhas gerais, isso poderia estar sendo investido, de repente, uma melhoria num hospital público, numa escola pública. Educação, sim. Educação, mas assim, de infraestrutura, qualquer outras 1000 coisas que estão pendentes e capengas no Brasil, que o dinheiro público deve ser destinado para isso e não para outra finalidade. Vamos acompanhar o que vai dar dentro do judiciário. Na Justiça Militar a gente já tem uma decisão definitiva nesse sentido e fico aqui no aguardo porque é um caso que me interessa, de certa forma, porque se você parar para ver quantos beneficiários das Forças Armadas a gente ainda tem no Brasil, né? Agora, a próxima geração teremos menos. É um número bastante relevante, né? Então, se uma pessoa conseguiu, possivelmente outras pessoas podem estar fazendo isso também, né? Tem que auditar, cara. Tudo que é público tem que ser auditado, não adianta. E não pode deixar correr solto, porque se deixar o efeito de... não vai dar nada, é muito prejudicial ao país, de uma forma geral. Exatamente. Então, tem que ser auditado, tem que punir, e eu vou além. Eu acho que muito mais do que prender, mas aí é questão de legislação, Congresso, enfim, é do jeito que tem que prender mesmo, não adianta. Mas eu acho que o melhor seria você deixar a pessoa sem nenhum dinheiro, sem nenhum patrimônio. Porque muitas vezes a pessoa, às vezes, cumpre uma pena, ainda mais no caso dela, que eu acho que são 3 anos, mas ela não perde o dinheiro. No caso dela, ela vai até perder, vai ter que ressarcir alguma parte, eu não sei se vai conseguir ressarcir a integralidade, porque ela não vai ter esse dinheiro. Possivelmente não. Então, provavelmente não vai ser ressarcida a integralidade de 3,5 milhões, porque ela não vai ter esse dinheiro para ressarcir. E aí o que eu acho que tá errado? Eu acho que o principal é você deixar a pessoa pobre, sem dinheiro. Então, um político que roube, uma pessoa que desvie uma pensão para fins pessoais cometendo uma fraude, seja o que for, desviou dinheiro público, você tem que tirar o patrimônio inteiro da pessoa. Porque prender, outra vez, você consegue progressão de regime, às vezes você fica pouco tempo, consegue um HC, alega questão de doença, idade, tem 1000 mecanismos jurídicos pro cara ficar ali um tempo na prisão, de repente, e depois sair, o cara às vezes sai rico da prisão. Sim. O cara sai mais rico que o cara que tava trabalhando aqui que nunca foi preso. Porque ele roubou tanto dinheiro que aquele dinheiro ele escondeu. Tu viu a história do Ronaldinho no Paraguai, né? Com dólar. Então, assim, cara, dinheiro público, pra mim, é uma coisa muito complicada, muito séria, ainda mais num país pobre como o Brasil, que existem milhões de ações sociais que devem ser implementadas e tocadas, geridas, bem geridas, e que esse dinheiro não vai para essas ações. Não se iludam com conversa de política, e aí é que eu falo de uma forma completamente geral, política A, B, C ou D, não interessa, porque o dinheiro tem que ser destinado para o fim público. É dinheiro público, é fim público. Não pode ser nunca pro privado, nunca. Exatamente. Então fica aí a nossa reflexão sobre esse tema que, enfim, falamos agora em 2 aspectos sobre temas de direito público, né, na sua origem mesmo, e como é que a gente pode acompanhar todos esses processos de forma integrada na palma da nossa mão, Pedro? Através da nossa parceira da YouLegal, que é a nossa parceira que faz nos proporciona, né, essa facilidade no nosso dia a dia. Afinal de contas, o advogado já sente o peso da auto-organização na sua rotina, que uma vez a gente não sendo organizado, a gente tá ferrado, né, Pedro? Exatamente. Aí o Legal já facilita você. Eu ia falar o Legal, mas eu ia fazer um gancho. Aí como eu demorei no gancho, você acabou fazendo. Mas é assim, porque o que acontece? A YouLegal, ela já traz os processos para você fazer o acompanhamento. Show. Facilita a sua vida absurdamente, principalmente quem é do contencioso. Através de captura, né? A captura dos TJs. É assim, é uma mão na roda absurda essa ferramenta que o advogado pode usar a seu favor, inclusive é gratuita, né? Então, assim, você não tem nem desculpa para você cadastrar, baixar e fazer uma coisa que vai te ajudar de forma gratuita. Assim, esquece, não tem dificuldade. Mas o link que eu ia fazer também é com o Portal da Transparência. Então, quando você está falando sobre dinheiro público, existe o Portal da Transparência, onde você pode consultar a maioria dessas informações, ainda que você queira judicializar lá depois por algum cliente seu ou para tocar algum tipo de ação nesse sentido. Então, como o Pedro falou, essa questão da facilidade da nossa rotina, principalmente para o advogado contencioso, e naturalmente o advogado que é do consultivo sempre tem um processinho ou outro, que, enfim, em função da rotina do consultivo, que também é super desgastante, acaba precisando de ferramentas para poder facilitar também o seu trabalho, por mais que seja reduzido no contencioso, também fique umas ferramentas adequadas para isso. Então, conheçam a YouLegal, porque através de todo esse sistema, e o Pedro falou, de forma
gratuita, seja na Apple Store ou na Play Store, você consegue acessar aí o Ligo e com as atualizações automáticas, a gente consegue focar no que realmente importa, não perdendo tempo. E o que realmente importa? É a satisfação do cliente, a nossa atividade profissional, enfim, todos os projetos profissionais que a gente está envolvido. Então, se você quer mais praticidade e mais tempo para focar no que você considera como importante no seu dia a dia, na sua atividade profissional, não perde esse tempo e baixa aí o Ligo e veja como ela pode transformar a sua advocacia, trazendo justamente essa praticidade na palma da sua mão, na tela do seu celular. QR Code em algum lugar da tela e também o link está na descrição para vocês conhecerem esses nossos parceiros do Manda. Parceiros esses que nós super indicamos para você, tá bom? É só você... E aí, dando aquele como é que eu faço? Baixei o Ligo, como é que eu faço? Cara, coloca a sua OAB no aplicativo e eles vão puxar todos os projetos que você está cadastrado nos TJs espalhados pelo Brasil. E aí, enfim, aí é o acompanhamento, você pode fazer sistema push dentro do aplicativo mesmo, você recebe por e-mail, posteriormente, com o e-mail que você cadastrou no aplicativo. Enfim, muitas funcionalidades bacanas para que a sua advocacia seja transformada com a Ligo, né, Pedro? Exatamente. Baixem lá e confiram as vantagens que vocês vão ter como advogado na sua praticidade do dia a dia. Agora eu vou falar de um tema que eu vou declarar certa suspeição, Pedro. Eu vou declarar uma certa suspeição, porque, afinal de contas, é um tema que eu quero trazer aqui há algum tempo, mas nunca... houve oportunidade adequada e eu acho que é bacana a gente falar porque, em que pese o contrato ter sido sigiloso no começo, agora ele não é mais. Né? A gente está falando do contrato do Vasco da Gama SAF e podemos falar, a antiga sócia 777 Partners, né? Que, enfim, está rolando todo um rebuliço. Eu acho que o processo em si que está rolando no judiciário e na arbitragem, a gente pode trazer alguma pessoa especializada nisso, mas a gente vai falar sobre os aspectos contratuais do contrato assinado entre as partes, que foi divulgado. Aí me perguntam, Rodrigo, mas como é que foi divulgado se o contrato era sigiloso? Todo mundo está mais ou menos acompanhando, sabia disso, né? Acontece que o processo que foi divulgado o contrato não é o da Vasco da Gama SAF e da 777. É da KPMG, salvo engano, contra a 777, enfim, cobrando valores. E nesse processo que está rolando na 27ª de São Paulo, se eu não me engano, o processo não está tramitando em segredo de justiça, tampouco o contrato. E aí, Pedro, sobre esse aspecto, você acha que essa divulgação nesse processo em São Paulo pode afetar alguma coisa o processo aqui? Ou o que você sente quanto a isso, como advogado? Qual o momento processual que está lá no... Processo no Rio de Janeiro? Não, na 27ª que você mencionou na em São Paulo. 27ª está na primeira instância ainda. Não, mas já teve instrução probatória, você sabe me dizer? Ou já houve a citação, já teve contestação? Não houve contestação. Acho que foi dada inicial somente. Eu vou verificar aqui, mas vai falando aí, que eu vou enquanto procuro. Não, porque o meu ponto era onde eu queria chegar é o seguinte, se já houve a comunicação processual a qual a 777 foi citada e esse contrato vazou, comeu bola o advogado da 777. Não, teve segredo de justiça negado pelo advogado da 777. Então já teve a contestação pedindo Mas segredo. Ele recorreu disso? Não teve movimento ainda. Talvez seja prazo correndo. Pô, mas deveria é assim. Porque senão você tá burlando todo o racional de um segredo de justiça, né? Você impõe segredo de justiça entre mim e você. Aí a Natália me processa, eu falo o que eu falei com você, então não existe o segredo de justiça, correto? Correto. Você tá burlando o segredo de justiça, vamos dizer, né? Importante frisar, tá, gente? A data desse contrato aqui, dessa matéria é o dia 10 de outubro. Então, se você tá ouvindo depois, pode ter atualizações dentro do processo. E outra coisa, ainda que processualmente não tenha chegado a esse ponto, tenha acontecido alguma falha também a 777 quando contrata com a KPMG e não bota um segredo de justiça no contrato entre ambas. Porque aí eu concordo inteiramente com você. Porque interfere no contrato dela de segredo de justiça com o Vasco. Exatamente. Que ela tem que apresentar para porque um contrato tá vinculado ao outro, né? Exatamente. Então, assim, erro também do advogado ali naquele momento. Porque deveria ter incluído uma cláusula análoga do segredo de justiça no contrato da KPMG, assim como existia no contrato com o Vasco. Exatamente. Então, são dois contratos entre os dois, né? O acordo de acionistas que regulamenta os sócios da SAF do Vasco, que foi o que foi divulgado, e também o contrato de investimento, detalhando as questões financeiras. E aí, enfim, a gente vai repercutir algumas das obrigações financeiras que estão no contrato, que, quando a gente fala de SAF, a gente pensa que vai falar de futebol, né? Só que nesse momento aqui, basicamente, vai falar de direito contratual, que, enfim, a gente pode estar falando sobre alguns aspectos que vão impactar na parte esportiva,
com certeza. Mas quando a gente fala de obrigações financeiras, a gente está falando do que foi instituído no contrato, que poderia estar em contrato de investimento de qualquer outro negócio, né? Primeiro ponto de erro contratual, cláusula de confidencialidade não observada entre KPMG a KPMG e 777, onde há uma triangulação com o Vasco, que naturalmente é exposto nesse quesito, já que não havia, entre aspas, uma reciprocidade de cláusula de confidencialidade nos contratos, ou minimamente nos mesmos termos para poder vetar esse pleito judicial e ter sido exposta ao contrato. Né? E olha a delicadeza dessa exposição, né? Que tá falando aqui que o contrato foi de 700 milhões de reais em pagamento de dívidas, 700 milhões em investimentos na SAF e 28 milhões em estruturação da empresa e transação entre comissões, etc. E aí aí o ponto é, uma vez isso divulgado, você começa a mexer no mercado, da maneira como as pessoas vão enxergar a Vasco SAF diante. Então, na hora de você fazer uma proposta de serviço, na hora de você tentar negociar a venda de um jogador para Vasco SAF, isso tudo influencia, né? Tudo influencia, inclusive o Vasco sido prejudicado por esse vazamento de informações. Provavelmente, se o advogado também não errou lá na contratação e no acordo entre SAF 777 e Vasco, também deve ter alguma, por exemplo, multa por evento nesse caso. Uma vez vazada a informação, a multa é de tantos mil reais. Exatamente. E nesse verificada quem vazou a informação, que nesse caso é bem claro de saber. Outra coisa, por exemplo, Exato. também pode ter alguma perdas e danos pro Vasco, numa contratação que melou por conta do vazamento dessa informação. Exato, exatamente. Até pela compra de uma futura SAF. Sim. Se o Vasco for comprar uma futura SAF e já tiver, por exemplo, em pé de negociação com uma outra empresa que queira assumir, por exemplo, se ela baixar agora o valor dada o vazamento das informações, o Vasco também pode querer ser ressarcido dessa Exatamente. diferença. E aí, enfim, isso tudo acaba impactando de forma negativamente para o Vasco SAF e dando assim um pleito para você entrar contra a 777, mas enfim, já está rolando também, né, aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que é um tema legal para a gente abordar, porque traz várias camadas bacanas dentro acho que a gente podia, inclusive, chamar um especialista nesse assunto para comentar sobre essa questão de vazamento, SAF, esses meandros jurídicos de futebol que são bem peculiares. Né? Eu acho que assim, quando a gente fala de SAF sobre aspecto jurídico, as pessoas pensam que a gente tá falando de direito desportivo, né? Não, Só que, na verdade, claro que tem a camada de direito desportivo, mas tá falando de direito empresarial. Na veia é um direito empresarial. Ainda que com as peculiaridades de ser uma sociedade anônima de futebol, exato, e não uma sociedade anônima propriamente dita, vamos dizer assim. Assim como uma sociedade anônima específica pode ter questões regulatórias perante uma certeza terão. Uma autarquia, CVM, enfim, por exemplo, se for de aberto, capital aberto, enfim. Enfim, é só uma especificidade, mas tá falando de direito empresarial. E tem algumas cláusulas que eu achei interessantes, que a gente pensa, né, que eu como vascaíno, e quando eu falo de Vasco, eu me dou o direito de ser o mais clubista possível, digamos assim. Tinha uma que eu me empolguei, que era assim, tinha que ser, até 2027, tá? Um dos 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro, tá? E ter um pré-desempenho especificado no contrato. Cara, você ter orçamento não necessariamente quer dizer que você vai ter sucesso esportivo, né? Verdade. Até porque existem ferramentas... Tá aí o Flamengo 2023 para dizer isso. Até porque existem ferramentas que você pode usar um espaço cinzento de forma a, por exemplo, os 5 maiores orçamentos, então beleza, eu pago maiores salários para os jogadores que talvez não... dentro do preço de mercado deles, não fosse esse salário. Também pode ser. Eu posso chegar lá, bater a meta dos 5 maiores orçamentos e o cara que, sei lá, ele ganharia 200 mil, pode estar ganhando 800. Tá no maior orçamento. Faz sentido esportivamente? Financeiramente? Não faz, mas pro contrato, o cara tá batendo a meta, né? Então, aí tem que ver como é que foi atrelado essa cláusula, né? Como é que foi redigida essa cláusula. Porque pelo que tá na matéria que você mandou na pauta da gente, entre os 5 maiores orçamentos, mas atrelados à participação em competições sul-americanas. Tem alguma coisa nesse sentido que estava escrito aí no parágrafo de baixo. Sim, e aí também é legal que se o cara não atingir de alguma forma, ele não está cumprindo a cláusula, né? Exatamente. E também, aí, caso não cumprisse essas cláusulas, estavam especificadas aqui do ponto de vista financeiro, né, dos aportes, etc., a 77 não poderia distribuir dividendos. Sim. Então, quer dizer, o contrato protegia o sócio Vasco Associação. Porém, a gente enxerga que talvez o problema não era o contrato, e sim a gestão do investidor, que, enfim, tá rolando todo esse imbróglio na arbitragem, na Justiça Comum aqui do Rio de Janeiro. E também outra cláusula... Na arbitragem ou na Justiça? Tá nas duas, né? A gente ia liminar na Justiça Comum e levou-se para arbitragem, porque na Justiça Comum buscou-se eliminar para retomar o controle do Vasco Associação, entendeu? Entendi. E aí, agora também, outra cláusula que foi legal, que o Clube Vasco da Gama seria uma flagship. Eu não conhecia esse termo. Que seria o principal clube
de investimentos dentro da América do Sul. Então, se houvesse outro clube nesse sentido, não poderia. A 777 teria que focar seus esforços e investimentos na América do Sul dentro do Vasco da Gama. Então, seria mais uma cláusula de proteção do associativo, né? Aí teria que analisar quem são os outros clubes que a 777 detém os direitos aqui na América, Na América do Sul, né? não detinha nenhum. E aí, enfim, então, aí você é o flagship porque você é o único, né? Não, exato. É uma cláusula em branco nesse caso. Mas proteger o Vasco, né? Esse é o ponto. Se eles viessem a comprar outro Poder clube, ter um clube sim, secundário, enfim. E aí eu queria que você falasse um negócio aqui, e é legal a gente definir isso, o bônus de subscrição. Você pode dar uma pincelada pra gente abordar no caso concreto aqui? Posso abordar de forma genérica porque eu não li o contrato do Vasco pra saber, mas assim, bônus de subscrição é basicamente quando você tem uma empresa, ela precisa crescer de alguma forma, então ela quer arrecadar investimentos pra crescer, ela lança ações, ela vende ações dela, seja cotas da ação se ela for, por exemplo, uma limitada, ou seja, uma sociedade anônima, por exemplo, ela abre para o mercado ou para quem ela determinar ali que ela pode vender aquelas ações da empresa e você compra aquelas cotas. E aí você subscreve o direito de comprar a cota daquela empresa. Então o que é isso? Basicamente a empresa fala, olha gente, eu vou precisar aqui arrecadar 100 milhões de reais, mas eu não quero usar esse dinheiro, eu não tenho esse dinheiro em caixa, então eu vou emitir ações. Da minha empresa. Então eu vou emitir ações, cada ação minha vai custar, sei lá, R$1 e eu vou emitir 1 milhão de ações para arrecadar R$1 milhão, por exemplo. Então você vende essas ações a R$1, você bota no mercado, assim, pode ser pública, por exemplo, quando a Petrobras faz isso, ela faz público porque ela está vinculada a B3 e tal, enfim, é uma empresa com ação em bolsa. Mas pode ser também que você faça isso internamente, entre os seus sócios, ou até para terceiras pessoas, sócios, para entrarem, novos sócios ingressantes dentro da sociedade, aí depende de cada caso, né? Você vende as ações judiciais, arrecada o fundo ao qual se destina aquela arrecadação, faz os investimentos, e aí, eventualmente, as pessoas que compram acreditando que ao futuro daquele investimento arrecadado, ela vai ter algum retorno, seja em dividendos daquela ação judicial, seja em participação no lucro, aí outra vez, depende de caso a caso. Exato, aí nesse caso, o bônus de subscrição está protegendo o Vasco, porque caso a 777 não cumprisse com os adimplementos previstos no contrato, o Vasco poderia emitir um título de R$1.000 e poderia retomar o controle e o comando da SAF. Entendi, porque provavelmente esses R$1.000 nos títulos seria o suficiente para recomprar a SAF da 777. Sim, na verdade é um valor simbólico, né? Para retomar o controle e, enfim, mandar o controle da 777, enfim, para longe do Vasco da Gama. E também a 777 tinha um desse ao seu favor. Então o bônus da 777 seria de permitir o grupo, mesmo inadimplente a mais de 30 anos, pudesse voltar à SAF mediante depósito do aporte, acrescendo os juros. Então esse do Vasco Associação seria um temporário, caso até a 777 retomar o controle pagando em juros, porque é importante também. Juros, correção, provavelmente. Exatamente, senão aí fica um doping financeiro, né, de certa forma. E por fim, a cláusula de revenda, que é o momento agora que está chegando. Enfim, acho que a gente vai falar sobre isso em breve, a gente está conversando com pessoas já. Enfim, a cláusula de lock-up, Pedro, na teoria, cláusula de lock-up. Não, assim, eu queria até, você falou em venda, até lembrei de um caso aqui, deixa eu só fazer um parênteses aqui, depois você entra na casa. Beleza, vamos lá. Eu lembro que quando eu estudava Direito na faculdade ainda, em Direitos Reais, tinha lá a cláusula de retrovenda, né? Que é basicamente, você vende o imóvel, mas você bota alguma cláusula ali que a partir de, sei lá, 1 ano, 2 anos depois, você pode recomprar aquele imóvel. Quando você falou isso, eu me lembrei desse caso. Porque durante todo o tempo que eu trabalhei em história de advocacia, que eu comecei a entrar no mundo jurídico, até na época da faculdade, eu só vi isso uma vez na prática acontecer, a cláusula de retrovenda. Uma pessoa que vendeu o imóvel e depois recomprou o imóvel. O direito de recompra, né? O direito de recompra. Geralmente, a pessoa que faz a venda, ela não quer recomprar aquele imóvel depois. Mas eu já vi isso uma vez aqui. Só se houvesse, assim, que faria sentido do ponto de vista comercial, se houvesse uma desvalorização do imóvel pontual e talvez ele enxergasse um potencial de valorização. Mas foi mais ou menos o que aconteceu no caso. E aí teve a gente foi contratado justamente porque teve essa discussão jurídica entre se ele precisaria, além do que estava previsto ali naquele contrato, na cláusula de retrovenda, integrar mais algum valor, ou se aquela cláusula seria suficiente. Foi a discussão era essa, porque o cara não queria, tava nesse impasse, né? Eu não lembro exatamente se era uma cláusula de recompra dessa negociação que aconteceu, mas o Flávio Augusto da Silva, que é um empresário, né? Um empresário famoso que fundou o Grupo WhatsApp, ele vendeu o Grupo WhatsApp e aí desvalorizou. O valuation caiu da empresa, ele recomprou, valorizou de novo. Enfim, eu não sei se agora com a quantas anda o quadro social do Grupo WhatsApp, mas ele fez esse movimento também, né? Então é algo no meio empresarial relativamente comum, mas no meio de imobiliário acho que é um pouco mais difícil mesmo. Como é que foi na do Vasco aí, da cláusula de lock-up? Não, a cláusula de lock-up do Vasco, na verdade, é que o investidor não poderia vender enquanto estivesse fazendo os aportes.
Ah, tá, entendi. Entendeu? É como se fosse, vamos supor, dar um exemplo de imobiliário. Tô financiando o meu imóvel, mas aí aparece uma oportunidade de venda. Eu vou lá e vendo. E eu vou lá e vendo, põe dinheiro para dentro e quito o meu financiamento. Isso não poderia dentro da dinâmica do contrato do Vasco. Então o lockup era para manter essa exclusividade entre as partes e proteger também a associação, porque senão... Senão fica vendendo ad eterno, né? O cara vai escalando em cima de compras e vendas de SAFs, né? Enquanto tá lá, era um pagamento parcelado das parcelas. Entendi. Entendeu? Pro Vasco não perder o controle. No fundo, essa cláusula de lockup que ele botou é pra ele saber com quem ele tá contratando, né? Porque isso é fundamental quando você tá dando de sociedade, né? Cadê o Afex Societatis nisso aí, né? Aí não tem porque é SAF, né? Sociedade Anônima não tem verdade, Afex. erro meu. Porque... Perfeito. Até na limitada já é bem discutível, né? Mas, enfim, o racional da limitada seria o Afex Societatis, mas na SAF não teria... E aí o único meio que a 777 poderia, dentro do contrato, como estava previsto em cláusula, talvez um inciso do contrato ali, era que talvez ela teria que fazer o aporte total para depois vender. Então, talvez, se a empresa quisesse pagar isso para a 777 fazer isso, como se fosse uma multa, né? E aí a empresa assumiria o controle e também teria que ter a anuência do Vasco Associativo. Então, o Vasco meio que sempre manteve essa guarda, assim, né? Do que seria feito com a SAF do Vasco, apesar de ser minoritário, tinha 30% no potencial do fim do contrato. E também legal, que eu achei bacana que tinha uma cláusula de exclusividade. Na verdade, não exclusividade, de não venda a certos grupos que estavam dentro do Brasil ou que também fossem concorrentes da 777 fora do Brasil, não poderiam fazer parte de uma negociação com o Vasco. Então, por exemplo, o Citigroup não poderia comprar o Vasco. O Citigroup é do Bahia. Ou a FSG, que é do Liverpool, não poderia comprar o Vasco da Gama. Porque provavelmente esbarraria naquela cláusula do Vasco ser a flagship e a prioritária dentro do mercado sul-americano. Exatamente. Eagle Football, que é do Botafogo, a Red Bull, enfim, tinha alguns especificados lá. Dos concorrentes ali do Vasco, da 777, dentro da relevância do mercado brasileiro. Exatamente. E pra finalizar, acho que tem a cláusula de drag along. Você quer dar uma pincelada drag along teórica? né? Porque assim, eu não sei... Como é que foi a do Vasco, especificamente? O processo de venda foi regrado pelo acordo de acionistas, né? Então, sim, sempre o drag along é como... Vamos dar um exemplo sempre aqui. Não, mas enfim. A 777 não fizesse pagamento de parcela de investimento e o clube usasse o bônus, o clube poderia usar o bônus de subscrição e recuperar o comando da SAF com mais 50% do capital. Enfim, resumindo toda a questão do lockup, do drag along, é que o Vasco, ele se cercou juridicamente de ter a 777 como parceira efetivamente imbuída no projeto de recuperar o Vasco. Isso. Então, todas as cláusulas que você está me falando aí, pelo racional que você leu, elas são cláusulas protetivas para que o Vasco não seja comprado e que essa pessoa que compre não envie esforços para a melhoria do Vasco, para a recuperação do futebol do Vasco, que é um clube grande dentro do Brasil. Então, as cláusulas protetivas desse sentido, drag along, lockup, essas cláusulas de revenda, de que a gente estava falando todas aqui, agora do Vasco de proteção, de ser flagship e tudo mais, é justamente cláusulas que o Vasco botou para que ele, já que ele está passando 70%, né, porque ela ficou com 30%, então... Mas na verdade o pagamento era parcelado e ele chegou no total de 31%, salvo engano. Tá. O Vasco mantém suas 30% e tem 31% ali que estão numa zona cinzenta, porque entendi. O aporte de setembro desse ano não foi feito, porque já estava com a liminar aqui no Rio de Janeiro. E estava sendo levado para arbitragem. E aí os outros 31, vamos lá, faz a conta comigo. 31 mais 30, 61, falta 39, né? Esses 39 estão nessa zona cinzenta aí que tá, na verdade, não sei, é do Vasco SAF, mas não é do Vasco Associação, também não é da 777. Entendi. Perfeito. Então, são cláusulas protetivas para que o Vasco não ficasse aí à mercê à deriva, como está verificando agora, mas aí vai ter que judicializar. Exatamente. Enfim, abordando isso posteriormente, a gente pode falar. Eu até falei sobre isso no Pod Nelson, aqui mesmo no Multistúdios, mais ou menos o que está acontecendo no Vasco na narrativa. O Vasco entrou com uma liminar observando o que estava acontecendo fora, porque é um grupo que fazia investimentos em vários clubes pelo mundo. E começou-se a ver um castelo de cartas cair lá fora. E aí o Vasco, em função desse receio, entrou com uma tutela preventiva. Oi? Preventiva. Uma tutela preventiva, visando que o Vasco não ficasse à mercê de execuções internacionais. Então, o que aconteceu? O Vasco, apesar de minoritário, que agora é 31 contra 30, retomou o controle para poder encontrar a melhor alternativa nos próximos passos. E hoje em dia, a 777, enfim, nem é mais dona nem dela, né? Porque uma empresa
fez certos empréstimos para ela, hoje em dia tem o controle da 777. Entendi. Aí tem que ver, por exemplo, cláusula de sucessão empresarial dentro do contrato do Vasco, por exemplo, para ver como é que fica isso. O que acontece hoje em dia é que essa empresa que chama ACAP tem conversas com o Vasco, não quer ter nenhum investimento no futebol e está querendo se livrar dos ativos, vender os ativos que a 777 tinha. E, nesse momento, o ponto de vista judicial da liminar e o ponto de vista da arbitragem estão suspensos, porque estão tendo conversas produtivas, acho que é um prazo de suspensão de 90 dias. Eu não sei quantas anda, mas é o momento que está. Então, estão conversando e buscando um investidor que faça sentido para ambos os lados. Para os dois lados, para todo mundo sair feliz e é isso aí. E o importante frisar, que eu acho que é bem legal de falar, é que nada adianta você ter grandes fortunas para investir se você não tem uma boa gestão. Aí, expertise no local também, né? Exato. Eu acho que é a grande lição que a gente pode ter e vamos ver o que vai dar nos próximos passos. Vamos trazer alguém para falar sobre esse tema, porque é a primeira, digamos assim, crise, né, no modelo SAF no Brasil desde que a lei foi promulgada, certo? É verdade. Então, galera, Pedro, você tem mais algo a adicionar? Não, tá entregue. Tá entregue o podcast. Está feito aqui mais um episódio do Manda Pro Jurídico Podcast. E peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, porque isso é fundamental para que a gente consiga crescer cada vez mais a nossa bolha virtuosa de juristas que insistem em desenvolver o nosso mercado, o direito, beleza? E para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem. Manda pro jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.